Toffoli fez até uma concessão retórica para o Bolsonaro, né? O Toffoli era presidente do Supremo e ele deu um discurso falando mais ou menos o seguinte: olha, gente, agora que nós estamos em novos tempos, não sei o quê, eu chamava de golpe de 64, mas eu vou passar a chamar de movimento, né? Então, assim, a subserviência do Toffoli ao Bolsonaro era tamanha que até no negócio, né, que deveria ser você, independentemente da sua convicção, deve ter uma grande convicção sobre 64, né? Você achando que é golpe, achando que é revolução, você tem opiniões fortes e não uma opinião fraca o suficiente para você deixar de chamar de golpe para chamar de movimento. Então, o Toffoli É chegou verdade. nesse estágio, né? E ele suspendeu liminarmente não só a investigação do Flávio, mas de todo mundo que tinha investigações envolvendo compartilhamento de informações do COAF com a Receita, que era justamente o caso do rachadão ali do Flávio Bolsonaro, em que ele roubou na Assembleia Legislativa junto com o André Siciliano, presidente da Assembleia do PT, hoje assessor da Secretaria de Relações Institucionais. Então, o assessor da Glaze ajudou o Flávio Bolsonaro a roubar na Assembleia Legislativa. Então, o primeiro ponto é, mesmo com a simpatia do Supremo, a simpatia do Centrão, Bolsonaro não conseguiu montar um partido político e o Renan conseguiu. Além disso, Que nós seria o Aliança, né? seria o Aliança pelo Aliança pelo Brasil, o Brasil. partido do Bolsonaro. Acho que parou ali em 180 mil assinaturas. Precisava, na prática, assim, em tese, né? Você precisa entregar 560 mil, mas na prática, como você tem perda por divergência de dado e por aí vai, problema de cartório, você precisa entregar 800, 900 mil. Bolsonaro parou em 160. E a administração também de um movimento que se institucionalizou de maneira muito bem sucedida, né? O MBL hoje, ele está em todos os estados da federação, em boa parte dos municípios. A gente tem uma iniciativa bem sucedida de fazer um movimento oposto da imprensa, que é ter uma revista impressa, que é a revista Valete, e a tiragem só aumenta todos os meses, né? Sendo que toda a imprensa está fazendo um movimento contrário, indo para o digital, né? O Renan tendo a iniciativa de ter uma revista impressa cultural, de textos mais densos, que vai, digamos assim, na contramão do que as gerações mais novas estão consumindo, né, de conteúdo mais rápido, mais mastigado, mais fácil, ainda assim, indo mais profundamente. Pô, a gente tá falando, começamos com 0, evidentemente, e já estamos partindo aí para 6, 7 mil assinaturas mensais. Um aplicativo próprio, com cursos próprios, com estruturas de dossiês políticos explicando diversos temas, aulas de história, de filosofia, de direito, uma rede social própria dentro desse próprio aplicativo com adesão. Então, existe uma gestão de movimento político e há uma experiência em liderar. Não é fácil você inspirar pessoas, não é fácil você organizar a militância, não é fácil você organizar grandes eventos, como a gente faz com milhares de pessoas todos os anos, e você manter a gestão de vereadores que foram eleitos, deputados estaduais, a minha eleição de deputado federal, do que o Renan foi fundamental nas duas. Então, existe uma comprovação de experiência política, de liderança. Agora, quando a gente vai parar para olhar, né, primeiro, comparando com os outros, o Lula, ele tá aí no seu 4º mandato e ele faz um governo absolutamente fracassado, né? A gente tá com uma das maiores taxas de juros do mundo, a gente tá com a inflação fora da meta, tá numa calamidade de segurança pública, educação nem se fala, né? Mais da metade das nossas crianças são analfabetas, 70% das nossas crianças não sabe quanto é 200 menos 150, não sabe fazer conta com número com 3 algarismos ou mais. Então, assim, a experiência de gestão do Lula é um absoluto fracasso. Do outro lado, o Flávio Bolsonaro só tem experiência em roubar. Ele teve um mandato que foi dado de presente pelo pai dele, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, participou da rachadinha, depois, né, que ele ganhou pro Senado, ele quis dar saltos maiores e aí ele foi promovido, né, de um rachador para um bandido de roubo de banco, né, junto com o Daniel Vorcaro. Zema e Caiado, né, por mais que tenham experiências de administração, foram lideranças políticas fracas. E por que eu digo isso? Porque os dois se submeteram ao bolsonarismo. Os dois não tiveram coragem de pontuar suas diferenças, de mostrar as traições do Bolsonaro, de mostrar as contradições do Bolsonaro. Os dois fizeram governos baixando a cabeça pro Bolsonaro para não sofrer com a rejeição do eleitorado bolsonarista. Né? Não ter coragem política de firmar o seu posicionamento com medo de perder popularidade é um sinal de fraqueza de liderança política. E isso que eles estavam no exercício de um cargo, onde é mais fácil divergir, onde você tem mais poder, onde você tem mais meios de defesa. Um único momento, e aqui sendo justo,
em que foi pontuada uma divergência foi o Caiado, durante a pandemia, em relação à vacina, né, que ele defendeu a obviedade de que as pessoas deveriam se vacinar e que o Bolsonaro estava sendo um imbecil de dizer que as pessoas não deveriam se vacinar. Mas tirando isso, em todos os outros momentos, tanto Caiado como Zema foram subservientes à liderança do Bolsonaro.